Estamos começando agora o nosso 21º estudo no livro de Apocalipse. Nós já passamos da metade, então nós estamos caminhando para o final do livro. E hoje à noite nós vamos estar vendo o capítulo 14. Capítulo 14 do livro de Apocalipse. Agora, à medida que eu fui estudando o capítulo 14, irmãos, eu fui tendo uma certa dificuldade, porque o assunto começou a ficar muito extenso, porque tem muitos detalhes para serem vistos, então eu decidi repartir. Então essa é a primeira parte do estudo no capítulo 14, tá? Então essa é a primeira parte, a semana que vem nós vamos estar vendo a segunda parte. Então hoje nós vamos estar estudando os versículos, dos versículos 1 até o versículo 13, tá? Versículos 1 a 13, e aí na semana que vem nós vamos estar vendo o restante do livro, versículos 14 a 20, tá certo? Tanto hoje quanto na segunda parte, o estudo é o mesmo assunto. O Cordeiro de Deus, ele faz aqui uma separação entre salvos e ímpios, entre justos e injustos, e é isso que nós vamos estar vendo. Mas antes de entrar nesse assunto prioritário do capítulo, ele traz alguns detalhes, ele começa dizendo alguns detalhes aqui que nós vamos ver a respeito disso, tá bom? Então, só para fazer uma recapitulação, aqui antes de nós fazermos a leitura, no nosso último encontro nós estudamos o capítulo 13, semana passada, e vimos as duas bestas, uma besta que sai do mar e outra que sai da terra. Quando nós analisamos o poder que a primeira besta tem, aquela que sai do mar, o poder que ela recebe do dragão, que nós vimos no capítulo 12, que é Satanás. Então, quando nós analisamos o poder que essa primeira besta recebeu de Satanás, as suas obras e a forma como ela odeia e faz guerra aos santos, nós chegamos a entender claramente que ali se refere ao anticristo. Quando nós vimos a segunda besta, também no capítulo 13, a besta que sai da terra, a forma como ela influencia a todos a adorarem a primeira besta, o anticristo, os milagres que ela faz e as suas obras, nós entendemos perfeitamente também que se trata do falso profeta que surgirá. O destino tanto do anticristo, a primeira besta, quanto do falso profeta, a segunda besta, de acordo com o Apocalipse 19, nós vemos que o destino de um e outro será o lago de fogo. Inclusive será o destino de Satanás também, que é onde Satanás será lançado, no capítulo 20 de Apocalipse. Nós vamos chegar lá. Agora, vendo tudo isso, imagine como ficou o coração de João, como é que ele ficou depois desses detalhes da atuação do anticristo, do falso profeta enganando e esmagando muitas pessoas, esmagando os salvos. Imagine alguém que andou com Jesus, que era íntimo de Cristo, como ficaria o seu estado vendo tantas pessoas, tanta gente adorando o anticristo e crendo na sua mentira e nas suas heresias, nas heresias do falso profeta. Então, particularmente, eu imagino que talvez seja por isso que foi escrito o capítulo 14, porque Jesus, ele dá a João aqui uma antecipação do final de todas as coisas. Então, esse é um alento para João diante de tudo aquilo que ele tinha visto. Depois dele ele mesmo ter visto o reinado do anticristo e tudo mais, então agora ele vê Cristo vindo em glória e dará a cada um o seu destino final, justos e injustos. Então existem pessoas que descrevem esse capítulo aqui como sendo o capítulo do arrebatamento. Nós não cremos dessa forma porque, se fosse assim, nós teríamos que crer que a igreja passará pela grande tribulação. Então nós sabemos que aquelas pessoas que acreditam que o capítulo 14 menciona sobre o arrebatamento, quando nós fazemos a leitura, você vai entender que o porquê dessas pessoas pensarem dessa forma. Então, essas pessoas que acreditam que o capítulo 14 trata-se do arrebatamento, então nós vemos que aqui nós vimos nos capítulos 12 e 13 que ali já começa a segunda parte da grande tribulação. Então essas pessoas então são os mesotribulacionistas, eles acreditam que a igreja passará pela primeira parte da grande tribulação e será arrebatada
no início da segunda metade, da segunda parte, né, os 3 anos e meio, tá bom? Então, nós não cremos dessa forma, porque nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, e eu particularmente vejo isso claramente, né, em vários outros textos. Nós não fomos destinados à ira, à grande tribulação. O propósito é o julgamento dos ímpios e das nações que se esqueceram, que não quiseram, que rejeitaram Deus. Esse é o propósito da grande tribulação, é o juízo de Deus sobre a terra, e a igreja não está destinada a esse juízo. Agora, quando nós lemos a literatura apocalíptica, nós precisamos considerar que o livro não é totalmente cronológico nos seus eventos. Por quê? Porque os seus eventos não seguem nem todos os eventos seguem uma cronologia, né, de acontecimentos. Um exemplo disso foi que houveram momentos que os nossos olhos foram colocados há muito tempo atrás, como por exemplo no capítulo 12, onde você vai lembrar que vimos o episódio da queda de Satanás e de seus anjos, coisas que aconteceram há muito tempo atrás, e então ele volta, né, os nossos olhos para aquela época onde Satanás foi expulso do céu. Também nós temos o capítulo 7, onde nós vimos que aparecem os mártires da grande tribulação. Agora, imagine, João está tendo a visão da grande tribulação no capítulo 6, o início da tribulação. Aí no capítulo 7 aparecem os mártires, ou seja, aqueles que permaneceram firmes e fiéis ao Senhor durante toda a tribulação. Aí eles aparecem no capítulo 7. Aqueles que deram a sua vida para Cristo durante a tribulação. Mas aí no capítulo 8 continua a grande tribulação, como fica algo meio incoerente, porque João ele tem a visão de algo que aconteceu, mas depois que está acontecendo. Por quê? Porque vez ou outra os olhos dele são tomados, né, ou para o passado ou para o futuro, que nesse caso da grande tribulação, onde aparecem os mártires no capítulo 7, os olhos de João são colocados no futuro. Então ali ele já tem uma premonição de todos aqueles que venceriam a grande tribulação. Então eles aparecem no capítulo 7, tá bom? Então existem momentos em que o autor nos leva a um período anterior ou a um período futuro. E aqui no capítulo 14 nós encontramos momentos aqui em que é mencionado um período futuro do julgamento. É uma antecipação do que virá. Nós sabemos disso porque aqui nós vamos ver que é mencionado o final, o destino final dos salvos e dos ímpios. Vamos fazer a leitura então da primeira parte de Apocalipse, nos versículos 1 até o versículo 13, e vendo aqui os textos, o que tem para nós aqui, tá? Versículos 1 até o versículo 13 de Apocalipse, capítulo 14. Diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Está falando dos 144. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz:
Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. É um capítulo muito interessante e maravilhoso por causa do conteúdo, porque ele mostra aqui o destino dos ímpios e o destino de nós, os salvos, tá? Mas antes de entrar nesse assunto específico, nós vemos aqui então, a primeira parte aqui, a primeira divisão que nós vemos é Jesus no Monte Sião com os 144 mil. Então nós vemos aqui Jesus, ele aparece no Monte Sião juntamente com os 144 mil e existem pessoas que acreditam que essa Sião se refere à Sião celestial ou à Jerusalém celestial, ou seja, o céu. Isso por causa de Hebreus, no capítulo 12, versículos 22 e 23, que eu quero ler aqui para os irmãos para poder fazer mais sentido para nós. Em Hebreus, no capítulo 12, versículos 22 e 23, diz assim: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui falando a respeito do céu, claramente falando a respeito da Jerusalém celestial. Então, por causa disso, desse fato de haver a Jerusalém celestial, por quê? Porque Sião também simboliza Jerusalém. Jerusalém, ela foi construída ali na região ali do Monte Sião. Então, Sião, Jerusalém, tudo isso é mencionado como sendo a mesma região, o mesmo lugar. Jerusalém celestial é uma menção do céu. Então, quando ele fala sobre Sião, que olhou e viu o Cordeiro lá no Monte Sião, muitas pessoas acreditam ali que se trata da Jerusalém celestial, tá bom? Então, por isso, tanto Sião quanto Jerusalém são símbolos do céu. Por isso que, se você olhar em Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 27, se você estiver anotando ou quiser anotar para ler depois, nós não temos muito tempo para ler todas as passagens, mas Romanos 11, 25 a 27 afirma que de Sião virá o libertador de Israel, certo? Então, muitas pessoas fazem conexão a essa Sião como sendo a nova Jerusalém. Mas há também aqueles que acreditam que aqui se refere ao verdadeiro Monte Sião, físico. Em Isaías 59, diz que virá um Salvador para Sião, ou seja, para o povo de Israel, para salvar os convertidos de Israel. Entende? Então, para libertar Israel. Esse libertador, esse salvador, ele irá para Sião, ou seja, ele irá para Israel. Então nós temos duas ideias ali. Quando fala que João viu o Cordeiro em Sião, no Monte Sião, nós temos tanto a ideia de uma Jerusalém celestial, ou seja, que aqui pode ser que João tenha visto, não na terra, mas no céu, o Cordeiro, nessa Jerusalém celestial, em Sião, na Sião celestial, como também existe a hipótese de João ter visto o Cordeiro em Sião mesmo, no Monte Sião. Tanto uma quanto a outra. Tá? Agora, nós temos respaldo bíblico tanto para uma quanto para outra posição. Agora, a mais coerente, de acordo com esse texto, é que seja uma Jerusalém celestial. Por quê?
Você viu aqui no versículo, no versículo 1, ele vê o cordeiro no Monte Sião com os 144.000. Aí ele diz ali, aí aparecem, ele ouve voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Ele disse no versículo 3 que esses 144.000, eles cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Então, nós já estudamos sobre isso, que eles cantam diante dos 4 animais ou seres angelicais, que nós já vimos lá no comecinho, capítulos 4 e 5, e também diante dos 24 anciãos, que também nós vimos nos capítulos, meados dos capítulos 4 e 5, no começo, onde ele tem a visão do trono de Deus, e ali ao redor do trono, 4 seres angelicais e 24 anciãos. Certo? Então, por causa disso, é mais coerente pensarmos, imaginarmos que se trata de uma Jerusalém celestial. Os olhos de João são colocados no céu, e ali ele vê, então, os 144.000 entoando um cântico, lá junto com o Cordeiro, na Jerusalém celestial. Sobre esses 144.000, você viu aqui que ele traz a descrição. Ele diz ali que eles cantavam um cântico, ninguém podia aprender a não ser os 144.000. Que cântico é esse? Não sabemos e não é revelado. Só os 144.000 é quem sabe que cântico é esse. Agora, ele descreve quem são esses 144.000. E nós não vamos ficar muito tempo aqui, porque nós já vimos isso lá atrás. Mas ele diz ali então, os 144.000 não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, são homens virgens, seguem o Cordeiro. Então, você vê aqui que na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis, ou seja, eles não creram na mentira, não existe heresias neles, eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá, então eles estão juntos com o Cordeiro. Eles não caíram na mentira, nas heresias do anticristo, eles permaneceram firmes, tá bom? Esses 144.000, lendo o capítulo 7, nós entendemos que eles são o povo de Israel, fazem parte da tribo de Israel, são judeus. É claro no capítulo 7. Tem muitas pessoas que insistem dizendo que esses 144.000 se refere à igreja. Mas o texto é claro aqui, irmãos. Não se refere à igreja, se refere ao povo de Israel. O texto é muito bem específico. Aqui nesse texto, principalmente o capítulo 7, porque ele até menciona as tribos, 12.000 de uma tribo, 12.000 de outra tribo, e daí por diante, até formar os 144.000, tá bom? Então, aqui aparece então o Cordeiro com os 144.000. Depois, a próxima divisão que nós temos é que um anjo aparece com o Evangelho eterno. Um anjo aparece com o Evangelho eterno. Versículos 6 e 7 diz assim... Ele disse, nós lemos, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam na terra, sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Então esse evangelho eterno, um anjo trouxe, de alguma forma ele trouxe esse evangelho, o evangelho eterno, o verdadeiro evangelho, e ele começa a proclamar esse evangelho para toda tribo, língua, nação, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então ele começa a proclamar esse evangelho, e toda a terra Isso aqui foi muito importante porque toda a terra ouviu o evangelho do anticristo. Nós vimos no capítulo 13 que o falso profeta, ele tenta levar os olhos de cada ser humano na terra, na tribulação, para o anticristo. Então foi necessário o anjo trazer esse evangelho verdadeiro para ser proclamado aqui. Nós sabemos que o evangelho ele estava sendo proclamado, nós cremos que era isso que as 2 testemunhas estavam fazendo, os 144.000 também testificando do Senhor. Mas aqui, especificamente, Deus quis trazer especificamente também por um anjo. Ele pronuncia juízo sobre aqueles que não creram no evangelho verdadeiro e não adoraram o Criador de todas as coisas. Tá? Então, nós vemos aqui o destino dos ímpios e dos salvos
não é definido pelas suas obras, como muitas pessoas acreditam. A salvação não depende de obras, é pela graça, é pelo Evangelho de Cristo. Então não é pelas obras, não é pela religião, muito menos pela intenção do coração. A salvação do ser humano é através do Evangelho verdadeiro, do Evangelho eterno, o Evangelho de Jesus. E esse anjo, ele proclama esse Evangelho, e é na base desse Evangelho, tendo esse Evangelho verdadeiro como base, é nessa base que será fundamentado o julgamento do ímpio e do salvo. Como que haverá essa divisão entre os salvos e os ímpios que nós estamos prestes a ver aqui? Através do Evangelho. Aquele que creu no Evangelho, que creu no Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e no Evangelho de Cristo, esse tem vida eterna. Aquele que, nessa época aqui especificamente, creu no anticristo, recebeu a marca da besta, ele creu nas heresias, nas mentiras do falso profeta e do anticristo, nas mentiras de Satanás, então ele será lançado, será separado dos salvos e será lançado no seu destino eterno, que nós vamos ver também. Tá? Então por isso foi necessário o Evangelho ser mencionado aqui, ser proclamado pelo anjo. Tá bom? E aí nós vemos a graça do Senhor, né? A graça de Deus aqui. Tá? Próxima divisão que nós temos aqui, seguindo essa primeira parte do capítulo, depois que nós temos o anúncio do Evangelho, nós temos o anúncio da queda da Babilônia. Versículo 8 nós vimos isso. E outro anjo seguiu dizendo, então você vê que um anjo aparece, depois outro anjo aparece e assim por diante. Esse próximo anjo que apareceu, ele disse, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Caiu a Babilônia, o anúncio da queda da Babilônia. Nós temos que entender o que significa essa Babilônia. Tá? Quando o livro do Apocalipse se refere à Babilônia, e nós vamos ver isso nos capítulos, mais ainda nos capítulos 17 e 18, que são os capítulos que falam especificamente sobre a queda da Babilônia, a vitória de Jesus sobre a Babilônia, então nós vamos entender que está se referindo não a um lugar específico, mas a um sistema de governo e religião, uma religião dominante. Essa é a Babilônia que é mencionada aqui. Nós vamos entender isso melhor quando nós estudarmos os capítulos 17 e 18, tá bom? Isso aqui trata-se de um império, todo um império ante Deus. Essa é a Babilônia. Tá? Mas a Babilônia ela vai cair, nós vamos ver a queda dela especificamente nos capítulos 17 e 18. Como eu mencionei, aqui João está tendo uma premonição, e João está tendo aqui um adiantamento das informações que vão acontecer. Ele vai ver isso especificamente nos capítulos 17 e 18, mas aqui Deus dá a ele um pré-anúncio daquilo que estará acontecendo. Tá? Isso nós vemos então. Então, João está vendo aqui, um anjo já começa a proclamar algo que vai acontecer. Mas então ele diz, caiu a Babilônia. Tá? E nós vamos ver melhor isso aí. A maioria dos estudiosos da Bíblia concordam que a Babilônia apocalíptica que aparece aqui, ela se refere, muitos teólogos acreditam que se refere a Roma, ao sistema de governo romano, né, ao sistema religioso de Roma. Por esse e por outros motivos, eles entendem que o anticristo terá uma ligação íntima com Roma. Por isso eles entendem, e muitas pessoas gostam de fazer as suas suposições dizendo que o anticristo tem que ser romano e tudo mais. Mas nós vemos, ele tem uma ligação íntima com Roma, tá? E tanto é que o sistema romano ele influenciou e ainda influencia até hoje muitas nações para o mal. Muitas nações. O sistema romano influenciou e ainda influencia até hoje muitas nações para a idolatria. A religião romana influencia e influenciou e ainda influencia muitas nações. Por isso é citada aqui a sua fornicação.
porque ela faz essa analogia aqui de uma prostituta, de uma mulher que vive na fornicação, né? Então essa é a comparação que Deus faz da Babilônia, tá bom? Roma também causou um grande sofrimento ao povo de Deus. Por isso muitas pessoas aqui acreditam que trata-se de Roma. Eu particularmente acredito que trata-se do sistema de governo e sistema religioso de Roma, por causa do sofrimento que ela causou ao povo de Deus, principalmente no primeiro século. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que Roma perseguiu extremamente os cristãos, principalmente ali no primeiro século. Nós vemos que os imperadores romanos causaram um grande sofrimento, fizeram uma grande perseguição ao povo de Deus. O Coliseu foi um cenário utilizado, um cenário sangrento e cruel para essa perseguição. Basta você estudar um pouquinho a história e você vai ver a forma com que aquele Coliseu foi utilizado de uma forma cruel contra os cristãos. Nós vemos nas cartas às igrejas do Apocalipse, como nós vimos nos capítulos 2 e 3, que especificamente muitas igrejas ali passavam por severas perseguições. Mas especificamente a igreja em Esmirna. E tanto é que foi mencionado ali para a igreja em Esmirna, que eles deveriam permanecer firmes e fiéis para receber a coroa da vida, a coroa da vida, que é a mesma coroa que Tiago menciona, tá bom? No capítulo 1, no versículo 12 de Tiago. Então, quem vai receber essa coroa? Os que permanecerem firmes e fiéis ao Senhor, apesar da perseguição. Tá bom? Então nós vemos então que a Igreja Católica Romana, ela perseguiu qualquer pessoa que fosse contrário à sua doutrina, e isso por séculos. Então houve vários períodos históricos em que houve uma grande perseguição. Por causa de tudo isso, muitas pessoas assimilam essa Babilônia como Roma, como sendo Roma, tá bom? Então no versículo 8 nós vemos a queda da Babilônia. Aí depois nós temos a próxima divisão, que é o anúncio do destino final e eterno dos ímpios. Primeira parte. Por que primeira parte? Porque depois, na segunda parte que nós vamos ver na semana que vem, a partir do versículo 14, nós também vemos esse anúncio, tá? Mas na segunda metade do capítulo, tá bom? Mas hoje nós vamos estar vendo a primeira metade, nós estamos vendo só a primeira metade, então nós vamos mencionar aqui a primeira parte do anúncio, a primeira parte do anúncio do destino final e eterno dos ímpios, tá? Versículos 9, 10 e 11. Apocalipse 14, 9, 10 e 11. Diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, ou seja, um vinho não misturado, um vinho puro, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E aí ele menciona mais sobre isso, falando a respeito do tempo, da duração desse tormento. No versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Ele fala sobre a besta e a sua imagem. A imagem nós sabemos. Vimos no capítulo 13, semana passada, que o falso profeta vai levar as pessoas a fazerem uma imagem do anticristo, da besta. E essa imagem vai ser adorada. O falso profeta vai dar vida a essa imagem, a imagem vai falar, e aí muitas pessoas vão tomar aquilo como sendo um milagre de Deus, como sendo algo sobrenatural, e realmente será sobrenatural, mas muitas pessoas vão associar aquilo como sendo o anticristo, o salvador do mundo, digamos assim. Então, cada pessoa que adorar a besta e a sua imagem, que receber a marca da besta, essas pessoas serão atormentadas para todo o sempre. E quando nós vemos que ele fala sobre todo o sempre, não significa somente o inferno, mas nós vemos
No capítulo 20, no versículo 14, diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, o lago de fogo será o destino eterno daquelas pessoas que adorarem a besta e a sua imagem, ou seja, que receberem o sinal da besta. Tá? Então, nós vemos aqui o destino dos ímpios. O destino dos ímpios será o lago de fogo. Não só desses que adoraram a besta, mas de todos aqueles que vão aparecer no capítulo 20 de Apocalipse, todas as pessoas que morreram na sua incredulidade. Eles aparecem no capítulo 20, serão julgados. Não como um tipo de julgamento para definir sobre as suas obras ou sobre o seu destino. Não é nenhuma definição. Não é nenhum tipo de definição ou esse tipo de julgamento, mas será a sentença, né, eles serão sentenciados, receberão a sentença final por causa da sua vida de idolatria, de rejeição ao Cordeiro. Tanto os que morreram, né, os que morreram sem Cristo, quanto aqueles que estarão na grande tribulação adorando a besta e a sua imagem. Tá certo? Então nós vemos que haverá apenas dois grupos de pessoas: os que aceitarem a marca da besta, que nós vimos no capítulo 13, e os que não aceitarem a marca da besta. Estes que não aceitarem são os crentes verdadeiros, porque eles reconhecerão eu não sei nem se existe essa palavra, mas eu vou utilizar aqui, a satanicidade do anticristo. Eles vão reconhecer que o anticristo é satânico, ele é de Satanás, que o anticristo é o próprio agente de Satanás. Então essas pessoas, sim, eles não receberão a marca da besta, porque eles saberão do que se trata e terão fé nisso. Então, sabendo do quanto o anticristo será um agente satânico, eles vão permanecer firmes e fiéis ao Senhor, não vão receber a marca, mas colocarão a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a estes recusarão a marca da besta, tá bom? Então, nós vemos que a duração é clara aqui, a duração daqueles que aceitarem a marca da besta, daqueles que adorarem o anticristo, daqueles que rejeitarem o evangelho eterno pregado aqui, esses estarão eternamente no lago de fogo. Agora nós vemos também, por outro lado, existe o destino dos salvos, que é o próximo assunto para a gente fechar essa primeira parte. Nos versículos 12 e 13, diz assim, Apocalipse 14, versículos 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Nós vemos aqui que, anteriormente, então, ele deu o destino daqueles que adorarem a besta, daqueles que rejeitarem o evangelho eterno, mas agora ele dá o destino daqueles que permanecerem firmes e fiéis. É o destino dos salvos. Não somente daqueles que permanecerem firmes e fiéis naquele período da tribulação, mas o nosso destino também. Então, as coisas que são mencionadas aqui falam diretamente a nós. Por quê? Olha só, no capítulo 12 é dito que o que já havia sido dito anteriormente, no capítulo 13, versículo 10, que nós vimos na semana passada. O capítulo 13, versículo 10 diz assim: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Agora o finalzinho. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Essa paciência, a mesma paciência que foi mencionada aqui no 14, 12, também é traduzida como perseverança. Não somente paciência, mas a palavra grega usada também significa perseverança. Então aqui está a perseverança
né, e a fé dos santos. Por que perseverança? Porque esses perseveraram em não aceitar a marca da besta, mas depositaram a sua fé em Jesus. Então, no versículo 12, ele fala também sobre essa perseverança dos santos, porque permanecerão firmes e fiéis. Então, nós vemos aqui, irmãos, que, como disse em Mateus 24:13, que é um capítulo muito mal entendido por muita gente. Em Mateus 24, eu disse para os irmãos que, terminando Apocalipse, eu gostaria muito de entrar no livro de Daniel, não sei se antes ou depois de Daniel, mas Mateus 24 e 25, porque é muito importante. Mateus 24, ele trata a respeito da grande tribulação, especificamente para Israel. E é por isso que é mencionado ali no versículo 13 de Mateus 24. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que é necessário perseverar. Hoje nós precisamos perseverar para mantermos a nossa salvação. Não é isso. Então nós vemos ali que no contexto da grande tribulação, para alguém ser salvo, será porque a sua fé foi verdadeira e genuína, por causa de toda a dificuldade que haverá e por causa de toda a mentira e engano do anticristo. Então, para alguém rejeitar a marca, né, rejeitar a adoração do anticristo e submeter a sua fé ao Cordeiro, é porque realmente a sua fé foi genuína, porque não será fácil. A salvação durante a grande tribulação será a mesma. Em Apocalipse, capítulo 7, versículos 14 e 15, você vê ali que aparecem os mártires da grande tribulação, aqueles que perseveraram, né, aqueles que permaneceram firmes e fiéis, os salvos verdadeiros durante a grande tribulação. E diz ali que eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro, como nós. A salvação é a mesma, não tem distinção. É pela fé no sangue do Cordeiro, rejeitando a besta e colocando a sua fé em Cristo. E o cristão, ele provará a sua fé verdadeira, a sua conversão verdadeira com a própria morte. Com a própria morte. Então ele terá que tomar a decisão: a marca da besta ou a fé em Cristo? Então, nesse contexto, vai ser algo realmente genuíno, aquela fé em Cristo, né? Então, para escolher a fé em Cristo, o indivíduo terá que ter muita convicção da verdade. E esse vai ser o diferencial daquele que for salvo verdadeiramente e daquele que não for salvo, né? Será a sua fé em Cristo, tá bom? Porque ele vai ser necessário morrer para Cristo, literalmente, tá? Então, por isso, nós vemos aqui, então, ele diz a paciência ou perseverança, os que guardam os mandamentos, a fé em Jesus, falando dos salvos verdadeiros. E, finalizando então, ele disse no versículo 13 algo muito importante. Ele diz ali que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por quê? A expressão desde agora se refere a esse período da grande tribulação. Por que eles são bem-aventurados? O próprio versículo explica: para que descansem dos seus trabalhos. Por quê? Porque será um lugar de descanso eterno. Essa morte os levará para um descanso eterno. Nós temos que lembrar que quando Apocalipse foi escrito, ele foi escrito ali num período de grande turbulência, grande tribulação, num período de grande perseguição. Esse era o contexto que João se encontrava, inclusive, porque foi escrito aproximadamente do ano 90, né, no ano 90 da era cristã, o livro do Apocalipse, que foi o ano em que uma extrema perseguição foi posta sobre os cristãos. Por isso João foi exilado até a ilha de Patmos. Nós vimos isso bem na introdução do Apocalipse, né? Então João sabia como é que era isso, como era sofrer. Por isso as palavras faziam muito sentido para ele, né, a respeito disso: descansem dos seus trabalhos. Nós vemos também, ele diz ali, e as suas obras os seguem. Toda a perseguição, a fome causada pelo anticristo por causa da marca, ninguém vai poder comprar, nem vender, nem adquirir coisa alguma, né? Então vai passar muita necessidade. Todo aquele sofrimento que eles enfrentarão no período da grande tribulação será recompensado. Por isso eles são bem-aventurados por morrerem no Senhor. Entende? Então tudo isso será recompensado.
É o que acontece conosco, para nós, é o que vai acontecer para nós. Concluindo aqui, irmãos, todo o nosso sofrimento nesse mundo diante das tribulações que nós passamos aqui, também serão recompensados. Mas também a nossa má obra. Segundo aos Coríntios 5:10, diz ali que nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo, bem ou mal. Então nós seremos julgados. Então uma boa aplicação que nós fazemos aqui é que nós devemos tomar cuidado com as nossas obras. A certeza da salvação não é uma licença para uma vida desregrada de pecado diante de Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele diz, as suas obras os seguem. Por quê? Porque tudo é anotado. Nós teremos o nosso julgamento pelas nossas obras. Em 1 Coríntios capítulo 3, nós vemos ali a respeito dos nossos galardões. Nós temos também um texto muito importante para finalizar aqui. Em Hebreus, no capítulo 6, versículos 9 e 10, diz o seguinte: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Aqui o autor está falando a respeito das obras daqueles irmãos, que nós aplicamos para nós. Servir aos santos, obras de justiça, as nossas obras, não para salvação, mas porque nós somos salvação, nós somos salvos. Nós temos os frutos de salvação, que são as nossas obras. Então Deus considera todo o nosso trabalho e toda a nossa obra importante. E nós seremos julgados por isso. Nós seremos recompensados tanto pelas más obras, quanto também pelas boas obras. Não se referindo à salvação. Salvação é pela graça, fé em Cristo. As nossas obras, essas sim, nós receberemos o nosso galardão, a nossa recompensa diante de Deus. Nós não fazemos boas obras para sermos recompensados, mas nós somos recompensados quando fazemos boas obras. Tá bom? Assim termina o livro, essa primeira parte do estudo. Semana que vem nós vamos estar vendo também duas divisões no versículo 14 a 20. Haverá duas divisões ali. Ele vai usar uma outra analogia, a analogia da ceifa e a analogia da vinha, para mostrar ali o destino dos salvos e dos ímpios, tá? É algo interessante, ele vai mencionar ali algumas coisas interessantes ali, a respeito do sangue e tudo mais, tá? Vamos estar fazendo isso na semana que vem, tá bom? Então nós vamos parar por aqui esse estudo, e que Deus esteja abençoando, continue abençoando esse nosso estudo no livro de Apocalipse.